Se eu ficar falando com vocês aqui até 11 horas, meia-noite, quanto vocês acham que esse copo pesará? Se eu ficar segurando, sou esperto, né? Espertinho. Se eu ficar segurando esse copo aqui até chegar em Palmeira, sem beber água, sem água evaporar, quanto que esse copo vai pesar para mim? 5 quilos? Nós estamos no dia 16 de abril. Se eu segurar esse copo até o dia 30 de abril e por um milagre esse copo não evaporar a água e estar do mesmo jeito, quanto esse copo pesará? E se eu segurar esse copo o meu ano de 2026 inteiro? Para que serve o copo, gente? Para beber água, né? Qual que é a função de segurar o seu peso? Para alimentarmos aquilo que nos falta, que é a sede, não é? Eu tenho sede, eu procuro um recipiente que vai me ofertar aquilo que eu preciso. Os nossos problemas, ou aquilo que nós achamos que é problema na nossa vida, é como esse copo com água. Ele é só o transporte para que nós aprendamos algo com aquilo, ou para que a gente possa usufruir daquilo que nós estamos precisando. Então, quando a gente for falar da parábola do semeador, a gente vai fazer um contraponto com esse copo, cheio ou não de água, certo? Por que a gente começa sempre brincando, né, de quanto pesa o copo? Porque talvez aqui em Estrela, acredito que não, vocês não têm esse problema. Mas lá em Palmeira, a gente tem um problema, né, das pessoas sempre reclamar do copo pesar demais. Mas a gente se esquece da finalidade dele, né? O problema maior não é o tanto que o copo pesa, não é quanto ele vai pesar se eu levar ele por muitas horas, por muitos dias ou por muitos meses. A questão é, se eu continuar levando esse copo com água durante a minha reencarnação inteira, ele vai custar algo muito sério, que é o meu braço. E espíritas, eu preciso perder o braço se a função é só beber a água e depositar o copo? Então nós vamos falar um pouquinho da parábola do semeador, que vem fazer questionar os nossos corações. Como que nós estamos lidando conosco mesmo dentro da seara, dentro daquilo que nos foi confiado vivenciar, que é evoluir e fazer o outro evoluir. Porque é a única missão que nós temos enquanto reencarnação. Onde está escrito isso, Marcela? Livro dos Espíritos. Quando Kardec pergunta aos espíritos, mas reencarnar para quê? Sofrer e sofrer e sofrer? Qual que é a finalidade? Qual que é a função? E os espíritos respondem, muito simples, é evoluir e fazer o outro evoluir. Todo aquele que não busca sua melhora interna, sua melhora íntima, e não auxilia o outro na melhora dele, está em contramão àquilo que nós espíritas acreditamos quando nós nos afirmamos espíritas. Então, a parábola, ela começa assim. Jesus estava numa multidão e decide falar algumas coisas, e Jesus não falava diretamente, ele falava por histórias, porque ele entendia que cada um estava no seu momento, assim como nós ainda estamos, e que muitos de nós não vamos ter condição moral de fazer aquilo que precisamos, ainda, mas um dia teremos essa condição. Então, Jesus começa a sua parábola dizendo, aquele que semeia, saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho. Vieram os pássaros do céu e a comeram. Outras sementes caíram em lugares pedregosos, onde não tinha muita profundidade aquele solo, mas germina, nasce, mas justamente por ter um solo muito curto, né, pouco, cresce, mas acaba morrendo quando o sol vem e seca. Outras sementes caíram em lugares que tivessem espinhos, né? Alguns lugares espinhosos, com espinheiros, mas tinha terra. A semente, então, ela cai e ela germina. O porém é que, junto com a semente germinando, o espinho também cresceu e assim acabava sufocando as sementes que ali foram depositadas. Mas outras sementes, enfim, caíram na terra boa e não renderam todas 100%.
Umas renderam 100, outras 60, outras 30 e outra 1. E Jesus finaliza a parábola dizendo para nós que ouça aqueles que têm ouvidos para ouvir. Então nós vamos falar do semeador, da semente e da terra. Quando Jesus fala para nós dessa palavra, né, dessa semente, para nós é tudo aquilo que a gente ouve em nome de Deus, tudo aquilo que a gente ouve em nome de Jesus. São as sementes plantadas no nosso coração. São as sementes plantadas em nós desde que nós nos entendemos por gente. Desde que nós nascemos, nós estamos vinculados a alguma religião, independente se espírita ou se não. Né? Tem a turma do terço, tem a turma que era da igreja católica, tem a turma que era da catequese, da crisma. Então, desde muito pequenos, nós temos um contato com Deus. A gente aprende dele desde pequenininho. A questão é, o que estamos fazendo com os ensinamentos que aprendemos desde sempre? E aí ele vem e fala para nós que essas sementes ou essas palavras, né, elas caem em vários lugares. À beira do caminho, em lugares com pedras, em lugares com espinhos e em lugares que a terra é boa. Que lugares são esses? E aí então a gente compreende que esses lugares é o coração do cristão, é o coração de todos nós. Mas Marcela, será que o meu coração está à beira do caminho? Será que o meu coração ainda está com espinhos? Será que o meu coração está em pedras? Ou será que o meu coração está em terra boa? É isso que nós vamos falar um pouquinho hoje, né? Quando a gente ouve a palavra, quando as sementes são semeadas à beira do caminho, muitas vezes nós ainda estamos em desencontro com nós mesmos. A gente vem no centro, a gente ouve a palestra, a gente ouve o que nos fala, a gente acha bonito, né, a fala, a gente se emociona, mas pronto. A gente nem leva para casa. E quando a gente leva para casa, não é para mim, é para o outro. Ah, se vem aqui uma palestrante ou um palestrante falar de família, falar de diálogo e de afeto, aí vem a mulher, não vem o marido, aí a mulher acha maravilhoso tudo que o palestrante fala e logo pensa, ai, mas isso aqui meu marido tinha que ouvir. Não sei se aqui acontece, né, Antônio? Mas lá em Palmeiras acontece. Aqui não, né? Ai, graças a Deus. Mas lá acontece. Aí cutuca o outro, né? Ou quando vem o casal, gente, o pai e o filho, né? E o palestrante fala uma coisa que a gente acha que é pro outro, dá uma cutucada e fala assim, ó, tá ouvindo? Né? Se tem alguém dormindo, já cutuca e fala, presta atenção. Não é assim? Mas a questão é, quem está ouvindo? Quem está assimilando? Quem decidiu ser espírita? Quem decidiu se transformar? Por que dói? Por que a gente logo pensa em alguém? Porque nós não estamos fazendo o trabalho de casa para quem é de casa, que é nós mesmos. Por que o nosso lar tem grito? Ah, Marcela, porque minha mulher grita demais. Ah, porque meu marido grita. Ah, porque meu filho grita. Não, tem grito porque ninguém decidiu conversar. Tem grito porque ninguém decidiu se alinhar. Tem gritos porque ninguém decidiu dar um braço a torcer para buscar a felicidade. Tem grito porque eu ainda fico batendo na tecla de que a maneira de se viver da forma correta é a minha. Então, quando a gente vem para a casa espírita, quando a gente ouve algo que a gente gosta, quando a gente aprende algo, mas só fica na superficialidade, o nosso coração, ele recebe aquilo, às vezes até com alegria, mas a gente se irrita. E aí a gente chega aqui e fala, Antônio, ô Antônio, minha família, Antônio, vive em pé de guerra lá em casa. Não consigo mais resolver nada, ninguém conversa, né? Hoje, gente, a gente se refugia num aparelho que veio para mudar as nossas vidas, né? E hoje a gente se ama só pelo celular. Não sei aqui, né, Antônio? Mas lá em Palmeiras, a gente fala que se ama pelo telefone, tem os emotions, né? Manda coração, mas manda falar que ama, vê se fala. Não fala. Por quê, gente? Onde a gente foi se perdendo? Não fala a humanidade, não. Falo para nós. Onde a gente foi se perdendo? E a questão do amor, a gente precisa trabalhar tanto em nós, porque o amor que era para salvar,
O amor que era para unir, muitas vezes nos machuca. Muitas vezes nos entristece. Muitas vezes nós gostaríamos de dizer que amamos, mas a gente se sente, afastado, com medo de que alguém vai pensar. E o pior, quando a pessoa não tem o hábito de dizer que ama e diz, qual que é a resposta que alguém nos fala, Você me ama? O que a pessoa fala para nós? O que você quer? Não é assim? Porque não é acostumado, O que você quer? O que você aprontou? Não é assim? Quando o filho fala que ama a mãe encosta a cabeça. O que você aprontou? Não é? E aí a gente então associa essa forma de amar de uma forma que não é amor. É vantagem. É algo que nem nós entendemos, porque nós não vivemos, nós não vivenciamos. Eu não sei qual que foi o ano, mas quando eu trago palestras em slides, eu gosto de passar muito esse vídeo, que é um vídeo onde a Igreja Católica reuniu alguns jovens, talvez alguns de vocês já viram isso. E o desafio era que o adolescente ligasse para o pai e para a mãe, ou para o pai ou para a mãe, e dissesse que amava, Alguns falou tranquilo tal, mas teve dois que chamou mais atenção. Que na hora que a menina fala que ama, ela começa a ficar embargada o som da voz. E a mãe pergunta, aconteceu alguma coisa? Não, mãe, tá tudo bem, Fala assim, tá tudo bem? Então, filho, tá tudo bem. Que bom ouvir que você me ama. Que bom. Quando você chegar em casa, você me diz também. E o último, que era um adolescente, ele não conseguia nem mais falar com o pai. Ele entrega o telefone, porque ele só concordava e o pai falando, quão bom é de ouvir que você me ama. Quando chegar em casa, faça isso. Por que dói, gente? Não era para ser comum e normal? Olha o que nós estamos fazendo com as nossas relações. Olha o que nós estamos fazendo com o nosso tato. Sendo que nós não conseguimos nem identificar o outro, olhando, sentindo. E olha o que nós estamos fazendo com as relações que nós precisamos construir, não é o outro. E aí então, quando as sementes caem à beira do caminho, muitas vezes nós entendemos, ficamos felizes, mas acaba por ali. E aí então, nós achamos que aquilo que nós ouvimos é interessante, mas quando o caos se instala, quando o desequilíbrio impera, quando a intranquilidade chega, quando os desafios chegam, a gente desiste, a gente não quer mais. E a gente olha para nós e pede socorro e fala, por que a gente não consegue viver em paz? Por que a gente não consegue ter equilíbrio? Por que a gente não consegue ser mais felizes? Ora, Marcela, porque a felicidade não é deste mundo. E a tristeza? A felicidade total não é. Mas nós não podemos ter momentos felizes em nenhum momento? Para termos uma felicidade futura, precisamos plantar a felicidade no agora. Senão nós não vamos conseguir colher aquilo que nós queremos se nós não plantarmos. E aí então, quando alguém vem e fala para nós, roubou a minha paz, mas me tira o juízo, mas é a pedra no meu sapato. Ô gente, a pessoa que ela tem paciência, a gente até brinca, se morrer infartado vai 4 dias. Por quê? Porque nada tira a paz e a tranquilidade dela. Porque é dela. A pessoa que ela busca o seu equilíbrio, pode o mundo desmoronar, mas ela não. Por quê? Porque ela busca, ela se olha, ela se corrige. Então, por que nós somos tirados a paz? Por que nós vivemos em momentos que não são tranquilos? Por que nós vivemos em desequilíbrio? Muitas vezes, psicológico, espiritual, porque nós não paramos para olhar quem somos. O que estamos melhorando em nós? Uma pessoa que ela não busca o seu equilíbrio, ela vai viver em desequilíbrio sempre. Porque ela está em desequilíbrio, ela precisa se realinhar. E como que ela vai se realinhar? Olhando para si e entendendo o que tira o seu sossego. E por que tira? Ah, Marcelo, o outro me falou que eu sou isso, que eu sou aquilo. Mas você é? Não, não sou. Então pronto. Mas você é? Pior que eu sou. Então resolve. Mas nós chegamos aqui e falávamos, olha, Antônio,
Eu queria beber água num copo. Eu queria um copo pequeno, beber um copo grande. Ô, criatura, o que você quer? Beber água? Então bebe. Mas nós não, né? Nós ficamos ali, martirizando aquilo que vai nos magoando pouco a pouco. Gente, Jesus disse para nós somos o sal da terra. O sal da terra. Para a turma que cozinha, quando nós acertamos no sal, como que fica a comida? Perfeito. Todos os sabores dos alimentos são ressaltados da sua função, da sua forma, não é assim? Falta o sal, ou salga demais. O controle é nosso. Nunca vai ser do outro. O controle é nosso. E aí então, ele continua dizendo para nós que também durante a sua semeadura, uma parte da semente caiu sobre as pedras. Também germina, mas não tem raízes, o sol vem e acaba queimando. O que isso significa para nós? Significa que nós recebemos a palavra, nós começamos a vir em grupos de estudos, nós começamos a entender aquilo que precisamos modificar, mas a gente pensa, mas tem que fazer tudo isso? Mas precisa, né? Mas olha que dificultoso. Porque nós não queremos assumir a responsabilidade de quem somos. Então, muitas vezes, a gente acha ruim tudo, mas nós nos esquecemos de trazer para nós o que é de nossa responsabilidade. Então, muitas vezes, a gente acha maravilhoso as manifestações mediúnicas, uma psicografia, alguma outra coisa que nos chama a atenção. Mas o Espiritismo não é isso. O Espiritismo é reforma íntima. Manifestação mediúnica tem em todas as religiões, cada uma da sua forma. Não é algo exclusivo nosso, mas o que nos encanta é aquilo que a gente acha, né, diferente, ou aquilo que nós achamos que precisamos, de forma pontual. E o depois? Se eu acho tão bonito receber uma psicografia, e se aquilo acalenta o meu coração, por que eu não olho para a minha vida e penso, aqueles que estão no lugar onde nós iremos, nos reencontraremos, sabemos daquilo que foi, das suas mágoas, dos seus sentimentos, como que eu vou? Com quem que eu estarei? O que eu vou plantar para chegar lá? E a gente se limita. Então a gente gosta das manifestações, mas para responder aquilo que eu quero e que eu preciso, não para a nossa transformação. E nós, enquanto cristãos, só conseguiremos ter essa conexão, né, direta com a espiritualidade maior, com Jesus ou com os nossos mentores, quando nós começarmos a acreditar que podemos fazer diferente, que estamos aqui para fazer diferente, que estamos aqui para nos olhar com carinho, com amor, na busca da nossa transformação. Gente, por que nós estamos aqui hoje? Porque quando chegamos aqui pela primeira vez, alguém tentando a sua transformação moral nos acolheu com todo o amor, com todo o carinho, sem nenhum julgamento, olhou para nós e disse: sinta-se acolhido. Pode entrar que a casa é sua. Aqui Jesus é o nosso fio condutor e guia. Volte-se para Ele. Jesus tem planos maiores para cada um de nós e tem para você. Quando alguém nos chega, a gente consegue ser isso para aqueles que vêm e nos procuram e nos buscam? Quando nós entendermos, né, a nossa função enquanto estarmos reencarnados, a gente vai entender a responsabilidade que é estarmos aqui. E aí tem muitos espíritas, aqui não, viu, Antônio? Mas tem muitos espíritas que falam assim: na próxima eu vejo o que eu faço. Isso aqui não dá mais tempo não. Na próxima eu venho, na próxima eu vou fazer. Que próxima, gente? A oportunidade é agora. E aí, detalhe, quanto mais o tempo passa, quantos filhos cada pai tem?
1, 2, né? Antigamente tinha 6, 7, 10. Aí como que vinha? 5 bonzinho e 5 dá trabalho. Mas se nós vamos reencarnar para nos melhorarmos, para fazer o outro, para auxiliar o outro e para resgatar aquilo que nós fizemos em algum momento com outras pessoas, como que vocês acham que vão ser as concepções de famílias que irão nos acolher futuramente? É aquele colega do trabalho que a gente brigou uma vida inteira. É o companheiro que a gente suportou e não via a hora, né, de Deus chamar a senha e falar, nossa senhora, ou agora eu vou ficar mais tranquila, né? É aquele irmão que dá trabalho. Ó a concepção de família, gente, nós vamos ter. Aí a gente reencarna, com a família toda em desalinho. Aí eu aprendo que sou espírita, né? Venho para o espiritismo. Aí a hora de discutir família, a gente aprende que é por provas, né? Que é por... a gente vem para resgatar provas, resgate. E aí a gente lê a parte da missão. Ó, que coisa linda, né? Aí a gente fala assim, todo mundo da minha família é doido? Com certeza eu vim para a missão. Missão do quê, gente? Né? Sendo que se eu estou achando que eu estou vindo com missão, que eu não concordo com ninguém, que todo mundo é diferente de mim, olha, nós usando o espiritismo, a doutrina que nós decidimos ter por base para nos acolher e conduzir, usando como desculpa da nossa preguiça em buscar a nossa melhora, em buscar a nossa transformação. E o Davi fala muito isso, né, nas palestras dele, bem pontuado. Ele fala, cuidado, gente, vamos evoluir, vamos aprender a gostar, porque na próxima, quem vem, né, é aquele que a gente tem desavença, é para um resgate, mas, né, não vai ter aquela pessoa que vai ser o intermédio. Por quê? Porque quanto menos as pessoas reencarnam nas concepções de família, mais aqueles que a gente não procurou se reajustar, nós viremos em conjunto. E detalhe, a nova geração, que nós muitas vezes argumentamos que nós não damos conta por causa disso, por causa daquilo, né? Nós deixamos de ser autoridades enquanto pais, nós deixamos de orientar enquanto avós, enquanto tios, dizendo a infeliz frase, essa geração está perdida. Então, para aqueles que têm esse hábito, lembremos sempre, a geração que nós estamos deixando aqui é a geração que será os nossos pais, os nossos avós, os nossos parentes. Como que nós estamos deixando eles? Tudo é plantio e colheita. Como diz Chico Xavier sabiamente, o que tiver que vir para nós, encontrará uma maneira de nos encontrar. Por quê? Porque nós estamos semeando, gente, o tempo todo. Se nós estamos achando ruim a colheita de hoje, que nós começamos a refletir sobre como nós vamos procurar plantar de forma melhor, com o solo mais preparado, porque condições nós temos, e muita. Quando a gente busca o bem nos busca também, e nós jamais estaremos sozinhos, gente. Nós temos, né, os nossos irmãos encarnados que nos ajudam, nós temos a espiritualidade maior que está do nosso lado o tempo todo. Quando a gente vem para a casa espírita, vocês podem perceber que aonde vocês sentam, geralmente vocês sentam no mesmo lugar. Difícil vocês trocarem de lugar, já para perceber isso? Porque aquele lugar é preparado para nós espiritualmente. Nós estamos recebendo do alto aquilo que nós precisamos. Isso daqui é hospital de almas. Olha aonde nós estamos hoje, recebendo aquilo que nem nós sabemos que precisamos, porque estamos tão assim com a cabeça e com os afazeres, com o dia a dia, e nós recebemos. Por que não sentimos? Porque quando a gente entra aqui, a gente entra pensando na dor de cabeça de casa, nos problemas do trabalho, nos problemas da família, e a gente se esquece de desligar e aqui sermos nós espírito. Não eu, Marcela, mas o eu espírito que vai desencarnar. Quando a gente toma um passe, quando a gente toma uma água fluidificada, olha o que nós estamos recebendo. Nós estamos sendo amparados sempre, 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 sempre. E o que fazemos com isso? E aí então, ele continua dizendo para nós
que as sementes também caíram entre os espinhos. Mas os espinhos tinham terra. Essas sementes germinam, essas sementes crescem, mas os espinhos acabam sufocando. O que isso quer dizer para nós? Quantas vezes a gente ouve, né? Olha, eu gosto muito, né? Eu acho muito bacana a teoria espírita, gosto muito da doutrina, mas o trabalho voluntário ainda tem um pouco de dificuldade, Marcelo, porque eu trabalho muito, né? Então, quando eu aposentar, eu faço. Quando eu vou. Quando eu não sei tem, eu faço. Nós somos donos da nossa vida nessa reencarnação? Sabemos, né, quando vai ser a nossa senha e Deus vai chamar e a gente vai ter que voltar para o verdadeiro plano? E detalhe, gente, quem usa esse argumento uma vida inteira, quando aposenta, quer nem saber, quer descansar, quer fazer tudo, menos se colocar à disposição do outro. Por quê? Porque quando nós estamos dispostos ao trabalho, nós começamos com o pouco tempo que temos e aperfeiçoamos com o passar dos tempos, porque aquilo se faz importante para mim. Então, quem quer, se coloca à disposição sempre. Com coisas pequenas, gente, com coisas pequenas. Não precisa fazer coisas grandiosas, mas sempre que eu consigo fazer algo, eu me coloco à disposição. Só que o trabalho no bem é um trabalho de servir. É um trabalho de se colocar à disposição do outro. É um trabalho de amar ao próximo. Porém, quem não se ama não consegue amar ao próximo. Quem não se ama, não ama ao próximo, não consegue nem amar a Deus. Qual que é o mandamento? Amarás vosso Deus de toda a vossa verdade, de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, e o próximo como a si mesmo. Se nós amássemos a Deus como afirmamos para nós mesmos, nós não questionaríamos o que vem dele. Se chove, a gente acha ruim. É assim, Antônio, aqui? Não, né? Se chove, acha ruim. Se faz frio, acha ruim. Se não chove, reclama também. A gente fala, eita, né? É a mesma coisa de segurar o copo e permanecer com ele. Se a gente planeja alguma coisa, essa coisa não sai conforme planejado, a gente logo fica doido, né? Por quê? Porque a gente quer, porque quer, a gente fala, oh Deus. Então, a primeira coisa que a gente faz é brigar com Deus. Então, será que a gente ama Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa verdade? E aí, durante esses espinhos, né, a gente começa a trazê-los para a nossa vida. Então, muitas vezes, os espinhos que a gente coloca é o espinho do nosso trabalho. Não posso porque eu trabalho. E no final de semana é o único dia que eu tenho para descansar. Então, não vou poder agora, mas quem sabe numa próxima. Aí nós estamos cansados, trabalhamos lá de segunda a sábado, temos só o domingo para descansar. E o Antônio fala assim, ó, domingo, seminário sobre família, 8 horas da manhã, das 8 ao meio-dia. Aí nós falamos assim, Toninho, céu, vai com Deus, ó, o que fala lá, você faz uma palestra e dá uma resumida. Aí a gente vai ficar para descansar, certo? Mas se o patrão liga 10 horas da noite, falando, ó, Marcela, 5 horas da manhã eu tô precisando de você. Gente, vocês é doido de falar pro patrão? Ó, você vai, depois você dá uma resumida e me passa? A gente vai. Ué, então, o que realmente nós queremos? Será que nós não temos tempo ou será que não é prioridade? Será que nós não temos tempo ou será que para nós é legal, é bacana o trabalho voluntário, mas que bom que tem alguém que faça? Essas coisas que acontecem é nós mostrando para nós o que realmente é importante para nós. E tem uma historinha, né, para falar sobre isso, que eu acho muito bacana, que diz assim, né, essa é uma história real, é uma história que uma vez eu estava ouvindo uma pastora falar, que eu gosto muito de história, gente, então todas as histórias que vêm, que aí o pessoal sabe que eu gosto, me manda, né, para mim ver as histórias, e essa aí me pegou muito. Tinha uma pastora, não me recordo o nome dela, mas ela é muito brincalhona também na fala dela, e ela foi convidada a falar sobre família. E essa pastora então foi falar sobre família, falou, né, durante horas sobre o tema.
acabou, todo mundo foi ali conversar com ela, agradeceu, achou importante a sua fala, mas veio algumas mulheres e falaram assim para ela: pastora, a senhora precisa conversar com a Maria. A pastora falou assim: tem que conversar com a Maria? Tem que conversar com a Maria. A Maria, ela tem uns ciúmes doentio do marido dela. Ela senta do lado do marido dela, onde não pode. O marido dela se reúne com os outros membros aqui, com os outros irmãos, ela tá junto. Ela vai buscar ele, ela leva ele. Essa mulher é doida. A senhora tem que conversar com ela. E a pastora, de um jeito muito engraçado, né, fala assim: meu Deus do céu, falei tudo agora. Se o pastor e a pastora aqui, o que eu vou falar para essa mulher? Né? E pensando como que ela ia falar. Porque, pensa, pintar a mulher como uma doida ciumenta. E ela vai falar alguma coisa? Mas trouxeram a Dona Maria para conversar com a pastora. E a Dona Maria é um nome fictício, que eu também não recordo o nome da mulher, né? E a Dona Maria chegou para conversar com essa pastora, olhou para a pastora e disse assim: pastora, não precisa ficar preocupada não. Eu sei por que eu estou aqui, eu sei até por que elas mandaram vir conversar com a senhora. Porque eu tenho ciúmes, né? E a pastora olhou para ela e disse assim: por que você tem? E aí ela falou: a senhora tem 5 minutos para me ouvir? A pastora falou todo o tempo do mundo. E ela começa a contar a sua vida para a pastora. Diz assim: pastora, eu sempre fui evangélica, sempre tive a minha religião, encontrei meu companheiro ali e acredito em tudo que a senhora falou. Que a mulher sábia tem que edificar o lar, que o casamento é para o final da vida e que quando a gente dobra os nossos joelhos, a gente restaura tudo e qualquer coisa. Mas, pastora, há 3 anos nós viemos para essa cidade, nós não éramos daqui. Nós éramos de uma outra cidade bem longe e nós decidimos largar tudo e vir embora. Por quê, pastora? Porque o meu marido acabou se envolvendo com o uso de drogas. E na nossa cidade, pastora, nós íamos à igreja, ele tinha todo o conhecimento dele, mas acabou indo por um lado que acabou levando tudo que a gente tinha. Nós tínhamos trabalhos bons, nós tínhamos carro, nós tínhamos moto, e aí ele foi levando tudo. E eu vi as coisas da minha casa acabando. E por amor a ele, por amor a mim, eu olhei para ele num dia e disse: olha, vamos tentar diferente. Não se entrega a isso não. Porque se você se entregar a isso do jeito que você está indo, eu não vou conseguir te salvar nem me salvar. Vamos tentar mudar juntos, eu vou com você, a gente abandona tudo, a gente começa do zero. Porque, pastora, a minha gota d'água foi ter que buscar a nossa moto, que era o único veículo de transporte para o meu trabalho que nós ainda tínhamos, num beco. E eu fiquei com muito medo. E assim nós fizemos, a gente veio para cá e começamos a reconstruir a nossa vida do zero. Mas, pastora, há 1 ano e meio, meu marido teve uma recaída. Pastora, se essas mulheres acham que eu sou ciumenta e que a mulher, teoricamente, é normal ter ciúmes, imagina como é que eles não iriam ver o meu marido como um usuário de drogas. O que meu marido não precisa, pastora, é olhar de julgamento. E eu sei que eu não sou ciumenta. Eu estou resgatando o meu casamento. Gente, eu jamais esqueci essa história. Porque se fôssemos nós, primeira coisa que nós íamos fazer: ô seu Antônio, sabe meu marido, sabe onde ele estava? Não é assim que a gente faz? Com quase tudo da nossa vida. Então, muitas vezes, os espinhos que acontecem na vida nos dá a condição de enxergar o que somos e o que gostamos e o que queremos. E até que ponto nós estamos preparados para fazer o que é certo. Ela pode até não salvar o companheiro dela. Ela pode até, não continuar junto com ele futuramente. Mas ela cumpriu a missão dela de resgatar uma alma por amor. E por amor, ela se passou por uma pessoa que ela não era. Sabe por quê, gente? Porque para ela pouco importava o que as pessoas pensavam dela. Ela sabia quanto que era doído para ela se passar por aquilo. Mas ela sabia que por amor e por acreditar que eles deveriam passar juntos, por amor à família dela, ela decidiu ser uma mulher realmente sábia. Realmente decidiu trazer Jesus dentro do seu lar, do seu contexto. E quando a gente faz isso, muita gente não vai entender. Muita gente vão nos julgar. Mas nós precisamos saber quem somos. Então, se eu for ciumenta, que seja. Se eles querem pensar assim, que seja. Mas eu sei o meu real motivo.
Mas se o nosso coração tiver ainda com espinhos, qualquer coisa é motivo da gente abandonar. Então, nós poderíamos muito bem, né, brigar com o nosso companheiro e jogar todo mundo contra ele. Ah, mas se envolveu com isso porque quis. Ah, mas aconteceu isso. Ah, eu não sou obrigada. Ah, isso, aquilo outro. Aqueles montes de argumentos que nós vamos arrumando para nos convencer. Então, quando as sementes caem, né, nos lugares que tem espinhos, os espinhos sufocam justamente porque nós ainda não estamos preparados para enfrentá-los com as adversidades da vida. Mas por fim, a semente cai em terra boa. E mesmo caindo em terra boa, não rende 100%. Rende 100, mais rende 60, mais rende 30 e rende 1. O que quer dizer para nós, né? Que quando cai na terra boa, nós não precisamos fazer também grandes coisas. E às vezes a gente pode não ter tempo realmente. Olha, Marcelo, eu trabalho de segunda a sábado, tenho os meus filhos em casa, né? Tenho as coisas para fazer e realmente não tenho tempo. Então começa a plantar amor dentro do seu lar, no seu ambiente de trabalho. Quando nós chegamos aqui na casa, começa a observar as suas condutas. Começa a observar como você é quando alguém te olha. O que as pessoas veem em nós? Será que vê em nós alguém bacana, né? Alguém que quando a gente precisar de alguma coisa estaremos à disposição? Ou quando alguém nos vê, olha assim para a gente falando, nossa Senhora, lá vem a Marcela. Qual que é o espelho de Deus refletido de nós para o outro? O que nós estamos refletindo daquilo que nós aprendemos? Meu pai espírita, quando eu nasci meu pai era espírita, minha mãe católica, e minha mãe não gostou que a gente fosse espírita. E ela tinha um argumento muito bom, ela dizia assim, olha, vocês dois tinham que morar na casa espírita, porque lá vocês é bonzinho com todo mundo, aqui dentro... E por muitos anos eu não entendi o que ela queria dizer. Hoje eu entendo perfeitamente, perfeitamente, porque uma coisa é nós sabermos o que precisa fazer, outra coisa é de fato fazer. E aí como que a gente convidava ela? Vamos mãe, tá doido? Você não vai? Né? Ela é tão bom. Ela poderia ter respondido, mas vocês não se melhoraram ainda, deixei eu aqui com a minha religião. Então quando a gente aprender que tem que fazer a diferença em nós, aí nós começamos realmente a aproveitar as sementes que são ofertadas para nós todos os dias. Então, para a gente ir caminhando, né, para o nosso final, quando a gente fala do semeador, o começo da parábola fala, né? O semeador saiu a semear. E nessa semeadura encontrou corações à beira do caminho, encontrou corações entre pedras, encontrou corações entre espinhos e encontrou corações em terra boa. Mas no final da parábola fala que o semeador volta? Não, no final da parábola fala que ouça aqueles que têm ouvido para ouvir. O que isso significa? Que o semeador, ele está conosco, né? Vamos considerá-lo como, vamos referenciá-lo como nosso mestre Jesus, está conosco todos os dias semeando, porque ele está à disposição de semear. E nessa parábola não se critica nem se questiona a terra boa. Por quê? A terra boa que é depositada as sementes, nem todas geram 100%. Porque o semeador sabe que quando ele encontra uma terra boa, pode ser que essa terra boa esteja iniciando a sua preparação. Em outras palavras, gente, quando o semeador saiu a semear pela primeira vez na minha vida, o meu coração estava à beira do caminho. E por quantas vezes eu permiti que os pássaros do céu comiam aquilo que eu acredito, mas não pratico. Mas no retorno, ele encontrou meu coração lá entre as pedras e percebeu que eu já comecei a preparar um solo, mas não o suficiente. Mas mesmo assim ele semeia. Depois, no outro retorno, ele já encontra o meu coração com um pouco mais de terra, com capacidade de fazer germinar, e germina. Mas eu ainda cultivo espinhos nessa terra que deveria estar preparada apenas para receber as sementes. E aí então, ele já começa a ficar um pouco mais alegre,
porque tem terra, porque tem profundidade. Ele segue semeando. No retorno ao meu encontro, ao encontro do meu coração, ele consegue me encontrar na terra boa. E fica feliz, porque pelo menos eu tenho capacidade de render 1%. E aí eu vou preparando e expandindo para render 30%, para render 60%, para render 100%. O semeador, gente, ele jamais desiste de nós. E ele continua semeando. E ele continua nos encontrando. Talvez alguns de nós ainda estejam à beira do caminho. Outros de nós estejam em pedras, outros de nós em espinhos, mas todos nós eles nos encontrará com essa terra boa em nosso coração. Todos nós caminharemos para isso, porque somos filhos de Deus, daquele que é toda bondade, daquele que é todo amor, daquele que vê tudo que acontece conosco, que nos sustenta, que a gente corre para Ele quando a gente precisa de um colo. Então, se esse semeador sai, se esse semeador retorna, se esse semeador só está aguardando o preparo da nossa terra, a mensagem que eu deixo para vocês é: como nós estamos preparando a nossa terra para receber as sementes que por anos, por décadas, recebemos todos os dias. A escolha é nossa. Como viver, a escolha é nossa. Como reproduzir para o outro aquilo que acreditamos, é escolha nossa. Estar em contato direto com Jesus é escolha nossa. E o Mestre está sempre à nossa disposição, com muito respeito, porque Ele espera nós chamarmos e pedirmos a sua ajuda e muitas vezes a sua intervenção. Enquanto isso, Ele caminha ao nosso lado, sem julgamento, sem crítica, sempre aguardando um momento certo para semear em nós aquilo que nós precisamos. Então, que a parábola do semeador nos sirva de exemplos para nós refletirmos ao sair daqui, né? O que eu tenho feito comigo mesmo? Como que eu tenho feito germinar tudo aquilo que eu acredito? Como que eu tenho feito germinar tudo aquilo de bom que eu recebo? Como que eu tenho me olhado? Como estão as minhas relações? Como está o eu, né, comigo mesmo? Porque nós não vamos conseguir transformar nada se nós não transformarmos a nós mesmos. E o Espiritismo, gente, vem nos consolar nesse sentido. Ele fala para nós: tudo que nos chega porque precisa vir ao nosso encontro, porque em outros momentos nós semeamos e nós estamos colhendo. Se a colheita está pesada, reflitamos para que a gente possa preparar melhor para ter novos plantios. Então é uma religião que consola, que tranquiliza, mas nós precisamos também tomarmos a responsabilidade de quem somos, do que somos. Que somos? Espíritos imortais, sempre em busca de evolução. Hoje espíritas, hoje morando em Estrela do Oeste, na próxima não saberemos. Então que possamos sair daqui, dessa reencarnação, com mais tranquilidade, com mais serenidade, com os nossos corações, às vezes se entramos na beira do caminho, né, que possamos sair daqui com ele entre as pedras, para que a gente possa galgar de pouquinho em pouquinho uma melhoria para nós mesmos, mas que jamais desistamos desse caminho, gente, que é aquele que nós acreditamos e que nós tomamos para nós durante essa reencarnação inteira. Que possamos acreditar nesse Deus que ampara, que acolhe, que orienta, que está conosco sempre, que nos ajuda a tomar decisões, nos nossos mentores, e Jesus que é o nosso mestre e guia. Hoje, Jesus está semeando nos nossos corações. Como estão os nossos corações para essa semeadura? Então, mais uma vez eu gostaria de agradecer a atenção de todos vocês, o carinho, e que o Mestre amado Jesus possa continuar conosco e que ao sair daqui possamos receber tudo aquilo que viemos em busca, que possamos sair com a mente tranquila, com o coração sereno e envolvidos pela espiritualidade maior. Muita paz a todos. Assim seja.